Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós estamos alegres por essa oportunidade de estarmos aqui. Deus sabe como meu coração se alegra por retornar mais uma vez a este lugar. Quero dar graças a Deus pela vida do nosso tio, nosso pastor Ezequiel, nossa irmã missionária Edson, nossa tia. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando o ministério, a vida do presbítero Tiago, meu amigo, a vida da irmã Patrícia, que nos deram esse convite para poder estar aqui. Deus é motivo de muita alegria e honra, irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Henrique também, que é o presidente. Que Deus possa te abençoar. Nosso irmão louvou aqui, Alex, que Deus abençoe. Nós passamos um final de semana muito abençoado. Foi maravilhoso. Maravilhoso poder estar com os irmãos. Amém? Eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor no tema proposto para essa festividade. E por sinal está tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando a vida de cada um que se empenhou para poder fazer com que esse trabalho, missionário, ficasse do jeito que está. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai abençoar cada vez mais. Segundo as Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo número 14. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também, que louvou o Senhor aqui. Minha filha que está ali também, Beatriz, bênção de Deus, minha família. Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Segundo as Crônicas, segundo o livro das Crônicas, segundo as Crônicas é livro, não é carta. Então é o segundo livro das Crônicas, capítulo 7 e versículo de número 14. A minha tradução está um pouco diferente, mas acompanhe aí na sua Bíblia mesmo. Diz assim: e se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e seus erros, e curarei a sua terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu prestei muita atenção na oração da nossa irmã, esposa do pastor aqui. Não pode deixar desligado, senão vai me atrapalhar um pouco. Que ela disse que se for mel ou se for fel, que o Senhor fale conosco. E eu quero ter a certeza que todos que aqui estão dispostos a ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nós lemos aqui um texto, irmãos, um texto que foi proposto para essa festividade, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Eu tenho a certeza de que todos os irmãos, mesmo aqueles que ainda não servem ao Senhor, já ouviram ou já leram esse versículo em algum lugar. Mas a gente precisa, antes de adentrarmos e conhecermos os mistérios que Deus quer nos revelar através desses versículos, nós precisamos retroceder e conhecer o que está por trás disso que está escrito. Nós sabemos que essa é uma resposta de Deus ao rei Salomão, filho do rei Davi. Mas voltando alguns capítulos atrás, especificamente no capítulo 1, nós vemos que Salomão assume o trono da tribo do reino de Israel. Até esse momento ainda era o Reino Unido, ainda não havia se dividido. E Salomão assume agora o trono no lugar do seu pai Davi. A Bíblia diz que Davi estava na sua velhice e seu filho, chamado Adoquias, vendo que o seu pai já estava velho, decidiu usurpar o trono porque ele era o filho mais velho e, pela lógica, por direito, ele era o sucessor de seu pai. Mas só que Deus já havia escolhido a Salomão para assumir o reino no lugar de Davi. E a gente já começa entendendo que com Deus não funciona a lógica humana. Aqueles que a gente acha que Deus escolhe, na verdade não é o escolhido de Deus. Mas quando a gente vê alguém que a gente não dá nem a mínima, Deus diz: é esse que eu escolhi para ser o meu ungido, para ser o meu profeta. E
foi isso que Deus fez com Salomão. Salomão foi um homem, um jovem, amado por Deus. A Bíblia diz que ele era chamado até mesmo de Gedidias, que significa querido de Deus. E a gente lendo a palavra do Senhor, vemos que Salomão assume o reinado de uma maneira, num momento muito jovem da sua vida. Ele ainda tinha 19 anos, quando ele assume o reino, o trono do reino de Israel. E Salomão, irmãos, no início do seu reinado, para a gente poder já adentrar o texto que nós acabamos de ler, no início do seu reinado, antes ele trata com alguns dos inimigos de seu pai que ficaram para trás, como Joabe, como Abiatar, como Simei, que foram inimigos de Davi. Só que Davi não os matou, poupou a vida dele, mas ele disse: Salomão, assim que você assumir o reinado, você vai tratar com eles, vai fazer aquilo que eu não fiz. E Salomão faz aquilo que o seu pai não tinha feito no reinado dele. Mas só que agora Salomão, ele sai do seu trono, sai do seu palácio, e ele vai até o monte Gibeon, está escrito no capítulo de número 1 do livro das Crônicas, no livro de 2 Crônicas. Ele sai do seu lugar e vai até o monte Gibeon, e ali ele se encontra com o Senhor. Ali naquele monte estava a tenda do encontro e o altar dos holocaustos. Salomão sai do seu lugar e chega até ali, aquele monte onde estava o altar, e oferece diante do Senhor 1000 holocaustos, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que logo após isso, Salomão vai dormir, e o próprio Deus aparece a Salomão à noite, em sonho, dizendo: que queres? Pede o que quiseres, que eu faço para você. E a gente aprende uma lição muito grandiosa aqui, irmãos, porque Deus, quando chega a Salomão, ele nem se apresenta. Ele já chega a Salomão dizendo: o que queres que eu te faça? Pode pedir que eu te dou. E eu quero dizer para os irmãos que Salomão, na minha humilde concepção, no meu humilde pensamento, já conhecia o Deus de Israel. Tanto é que ele oferece 1000 holocaustos em honra ao Senhor. E eu quero dizer para você, tem muita gente no nosso meio que está querendo ouvir Deus dizendo: o que queres que eu te faça? Mas nunca teve um relacionamento com o Senhor. Tem gente que vive na igreja, que diz: Deus, eu queria muito ouvir o Senhor falando comigo, Diego, o que queres que eu te faça? Mas nunca teve um compromisso com o Senhor, nunca colocou um sacrifício no altar. Mas hoje o Senhor está falando conosco neste lugar: derrama aos pés do Senhor, coloca no altar de Deus o sacrifício, porque Ele vai aparecer para você, Ele vai se revelar. O livro de 2 Crônicas, na verdade os livros das Crônicas, primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas, são livros que têm as suas características, são bem peculiares. Embora primeiro e segundo Samuel e primeiro e segundo Reis também retrate a história da monarquia de Israel, dos reis de Israel, primeiro e segundo Crônicas tem um tratar diferente. Tanto é que esse versículo que nós lemos aqui, o capítulo 7, versículo 14, só é encontrado aqui em 2 Crônicas. É um livro extremamente peculiar. É um livro que retrata uma história. E a gente tem que se perguntar essa noite: que história é essa que esse livro está retratando? Mais especificamente do capítulo 1 até o capítulo de número 8, passando pelo capítulo 7, verso 14 que nós lemos. Do capítulo 1 até o capítulo de número 8, irmãos, nós vemos a história da construção do templo de Salomão. Quem aqui já ouviu falar do templo de Salomão? Tem até uma réplica em São Paulo, né, do templo de Salomão, da Universal, mas eu estou falando do templo de Salomão bíblico. O capítulo 1 até o capítulo de número 8 retrata a construção do templo. E nós vemos que Salomão empenhou tudo que ele podia de melhor no templo do Senhor. Nós vemos que ouro era toneladas, prata, bronze, nem se contava de tão grande era a quantidade desses metais. Só que, lendo esses capítulos, nós conseguimos observar a beleza que contém a construção do templo, como é bonito, o santuário, o átrio, enfim, o santo lugar, o santo dos santos. Nós vemos como é lindo o que Deus fez através de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não temos tempo para poder tratar a respeito de tudo que o templo simboliza, mas eu queria falar com os irmãos a respeito de algumas coisas que me chamaram a atenção nessa narrativa.
alguns detalhes me chamaram a atenção. Antes mesmo que a gente entre na construção do templo, nos capítulos que falam, eu queria citar uma coisa também que foi muito maravilhosa que Deus fez com Salomão. Nós sabemos que Salomão foi um homem extremamente sábio. Nós sabemos que Salomão foi um homem que foi fora do comum. E a Bíblia diz que depois que ele teve um encontro com o Senhor, Deus fala com ele: pede o que queres. E ele diz: Senhor, eu quero ciência, sabedoria para poder cuidar desse povo. Glória a Deus. Eu quero sabedoria para poder entrar e sair, porque eu ainda sou muito moço, Senhor. Aleluia, Deus. E Salomão, irmãos, poderia ter pedido, o texto diz, Salomão poderia ter pedido riquezas, Salomão poderia ter pedido longevidade, Salomão poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, mas ele pediu a Deus sabedoria para poder servir, sabedoria para poder trabalhar, Tiago. E Deus é tão misericordioso que ele diz a Salomão: visto que você não pediu longevidade, visto que você não pediu riqueza, visto que você não pediu a morte dos seus inimigos, mas você pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, Salomão, mas eu também vou te dar a morte dos seus inimigos, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar longevidade. E eu entendo da parte de Deus que quando o nosso pedido está alinhado à vontade do Senhor, Ele não só nos dá aquilo que nós estamos pedindo, mas Ele acrescenta coisas mais para nós. Eu quero trazer um exemplo claro, bíblico, a respeito disso. A Bíblia diz em 1 Samuel, no capítulo de número 1, que existia uma mulher, esposa de Eucana, chamada Ana. A Bíblia diz que Ana era estéril, mas Ana subia todos os dias ao templo, diante do Senhor, pedindo um filho, Tiago. Só que eu imagino, na minha humilde concepção, que todas as vezes que Ana subia ao templo, clamando ao Senhor por um filho, ela dizia: Deus, me dá um filho, Senhor, para que Penina não mais me afronte. Senhor, me dá um filho para que a minha vergonha seja apagada. Senhor, me dá um filho para que o meu marido se agrade de mim. Mas chegou um dia que Ana colocou-se aos pés do Senhor e disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou trazer ele de volta para a sua casa. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, talvez você ainda não recebeu aquilo que você está pedindo ao Senhor. Tiago diz: vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem mal para gastar em vossos deleites. Mas o Senhor está falando conosco nessa noite: alinha o seu pedido à minha vontade, coloca o seu pedido no centro da minha vontade, porque eu ainda sou poderoso para fazer. Eu ainda sou Deus para fazer. Olhando o texto, a narrativa, nós vemos algumas coisas que nos chamam muita atenção, pastor. No capítulo 3, do versículo 15 ao versículo de número 17, falando da construção do templo, é narrado que Salomão, na verdade pelas mãos de Hurão-Abi, que era o artífice, eles fazem duas colunas que ficam à entrada do templo. Eles fazem duas colunas que são colocadas na parte da frente do templo, uma à direita e outra à esquerda. Uma se chamava Jaquim e a outra se chamava Boaz. E quando a gente vai olhando o sentido da palavra, irmãos, quando nós lemos o que simboliza, o que significa o nome Jaquim, o nome Jaquim significa ele firma. E o nome Boaz significa nele há poder. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu entendi que Deus estava me revelando duas grandes verdades a respeito do nosso Cristo. A primeira verdade que nós aprendemos é que Jaquim, significando ele firma, nós aprendemos que em Cristo há firmeza. Que o crente só permanece firme se estiver em Cristo Jesus. Aleluia. O Salmo de número 40, verso de número 2 diz que ele colocou um cântico na minha boca, colocou meus pés sobre a rocha e ele firmou os meus passos. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo de número 2 diz que nós estamos firmados na graça de Cristo Jesus. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida nessa noite. Eu não vim aqui brincar de pregar, eu não vim aqui brincar de profetizar, eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo do Senhor. Eu quero profetizar na sua vida. Se você quer firmeza, busca a Deus. Se você quer firmeza, vai aos pés de Jesus. Quer firmeza, busque ao Senhor. É nele que há firmeza.
É nele que há firmeza. Não é o homem que vai fazer você ficar firme. Não é a minha palavra que vai fazer você ficar firme. É o Cristo ressurreto que te mantém firme na presença do Senhor. A segunda coluna se chamava Boaz. E Boaz significa nele há poder, ou ele é poderoso. Nós servimos a um Deus que é todo poderoso. Nós servimos um Deus onipotente. Todo poder ele tem, todo poder. A Bíblia diz em Gênesis 35, verso 11, ele falando com Jacó: eu sou El Shaddai. O que significa El Shaddai? Eu sou o todo-poderoso. Nele não há fraqueza, irmãos. Nele há poder sim, força e vigor, neste sangue de Jesus. Mateus 28, 18, o próprio Cristo está dizendo: é me dado todo poder é me dado, todo poder é me dado nos céus e na terra. E eu quero liberar mais uma palavra nessa noite, de acordo com, aleluias, Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Calabaracé, ei, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para pisar todo o plano do inimigo. Ele é poderoso, mas ele também te dá poder. Quer receber poder? Busca Deus. Quer receber poder? Abre o coração. Quer receber poder? Começa a abrir a sua boca e dá glória ao nome do Senhor, porque Ele tem poder para te dar nessa noite. Poder. Todo o poder. Ele tem todo o poder, irmãos. Eu quero falar isso mais uma vez. Ele tem todo o poder. Ele não tem só poder, ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos dele. Nada foge do controle, nada foge do cuidado, nada foge do agir, nada foge da vontade. É todo o poder nas mãos do Senhor. Nós vamos chegar lá. Mas, irmãos, tenham muita paciência comigo. Nós vamos chegar lá. Outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é que depois que o o templo já está pronto, Salomão agora vai até onde estava a Arca da Aliança. Ele pega a arca e traz ela para ser colocada num lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos. E essa atitude de Salomão, quando eu li isso, irmãos, quando eu estava escrevendo isso aqui, pastor, o Senhor me trouxe à mente 1 Crônicas, capítulo de número 13, que fala a respeito de Davi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. E quando eu vejo isso, eu estou vendo que a atitude de Salomão lembra muito a de seu pai Davi. Salomão entendeu, através do exemplo de seu pai, que reinado sem presença de Deus não prospera. Trono sem presença de Deus não dá certo, irmãos. Ele aprendeu que se ele reinar, mas sem a presença ele não consegue. E eu quero dizer uma palavra para nós. Eu sou novo, eu tenho 27 anos. Mas tem o pastor Gentil, o pastor Ezequiel, o nosso pastor, que já são homens que estão há muito tempo caminhando e têm mostrado para nós: sem a presença de Deus não dá. Eu quero dar uma palavra para nós jovens nessa noite. Olhemos para aqueles que vieram antes de nós e vamos ver que eles andaram com a presença de Deus e estão passando para nós. Sem a presença de Deus não dá. Salomão aprendeu, meu pastor, que sem a presença de Deus não dá. João, sem a presença de Deus não dá. Patrícia, sem a presença de Deus não dá certo. Sem a presença de Deus não prospera, irmãos. Ele trouxe a presença de Deus para junto dele, para o templo. E o templo também, por mais que fosse uma obra esplêndida, meu amigo, ele sem a Arca da Aliança não queria dizer muita coisa não. Só seria mais uma construção bonita.
E tem muitas pessoas que nós conhecemos que são uma bênção exteriormente, mas por dentro não tem a presença de Deus. Não adianta muita coisa não, irmão. Você pode falar muito bem, você pode pregar muito bem, você pode ter um emprego abençoado, você pode ter um carro bonito, você pode ter uma casa de frente para o mar, mas se não tem a presença de Deus, não muda muita coisa não. Não muda não. Ele entendeu isso. Por mais que o templo fosse bonito, o templo precisava da arca da aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E é algo maravilhoso, sabe o que acontece? Depois que a arca é colocada no Santo dos Santos, o capítulo de número 6 diz que a glória de Deus inundou o templo. A glória de Deus encheu o templo, irmãos. Depois que a presença chegou, a glória desceu. Eles receberam a presença, trouxeram a arca, mas a Bíblia também diz que tinha alguns músicos lá. Asaf, Emã, Jedutum, os sacerdotes, 120 sacerdotes, começaram a louvar ao Senhor, tocando trombetas, e eles louvavam ao Senhor em uma só voz, e eles cantavam, sabe o que? O Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre. E a Bíblia diz que o templo foi cheio da glória de Deus. Eu quero trazer isso para os nossos dias hoje. Sabe como é que eles estavam, irmãos? Mais ou menos como nós estamos aqui hoje, adorando, louvando, adorando, louvando, adorando, louvando, adorando, louvando, adorando, glorificando, louvando. Eles estavam desse jeito lá também. E a Bíblia diz que a glória de Deus, a presença, a glória de Deus começou a inundar o templo do Senhor. E eu gosto de imaginar, e eu quero imaginar a glória de Deus entrando naquele lugar. Eu começo a imaginar a nuvem de glória descendo, a nuvem de glória descendo sobre o templo. E eu consigo imaginar a nuvem da glória de Deus descendo sobre este lugar. A nuvem da glória de Deus descendo sobre a nossa vida. Quem fechar o olho vai sentir. Quem fechar o olho vai receber. Quem fechar o olho vai sentir. Quem ligar vai... Eu consigo imaginar. Eu consigo ouvir, minha irmã. A glória de Deus entrando, tomando o ambiente. Eu consigo entender, ouvir até o barulho, pastor. A minha Bíblia diz, sabe o quê? Que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé quando a glória de Deus tomou o lugar. A glória de Deus quer tomar esse lugar. Agora, ela está bem ali na porta, irmãos. Ela está bem ali na porta. Ela está bem ali na porta. A nuvem de glória eu consigo contemplar. Os meus olhos conseguem ver uma nuvem revolvendo-se como se fosse um fogo, querendo entrar neste lugar, querendo entrar e querendo tocar na nossa vida, de modo que a gente não consiga ficar parado no nosso lugar, de modo que a gente não consiga se manter de pé. A glória de Deus. Abre sua boca. Abre sua boca e dá glória a Deus. Abre sua boca e dá glória a Deus. Se você não é crente também, abre a sua boca e dá glória a Deus. Abre a sua boca e dá glória a Deus. Porque até você que não é salvo, que você ainda não tomou a decisão em relação a Cristo, a glória pode tocar você também aqui. Glória! 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 A glória desceu, o templo foi recebido. A Bíblia diz que caiu fogo do céu, pastor, e consumiu o holocausto que estava sobre o altar. Mas antes disso, Salomão orou. Salomão orou pelo povo de Israel. Salomão
Salomão orou pelo não-judeu. Salomão orou por aquele povo que estivesse em aflição. Salomão orou. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Eu quero te convidar nessa noite. Vamos orar até que fogo de Deus desça do céu. Vamos orar até que desça fogo do céu, irmãos. Isso não é uma realidade só para Salomão e para Elias, não. Isso é uma realidade para nós. Fogo do céu descendo sobre nós. Desceu o fogo do céu. E a glória. O templo é cheio novamente de glória. O templo foi cheio de glória, meus amigos. Os sacerdotes estavam lá dentro oficiando, não conseguiram, porque a glória tomou o templo, eles não conseguiam ficar de pé. Só que agora parou aquela glória, e eles continuaram orando, o fogo desce, e a Bíblia diz que a glória enche o templo de novo. Depois da oração de Salomão, a glória enche o templo de novo. Só que agora, o texto diz, a glória era tão poderosa que ninguém conseguia entrar dentro do templo. Agora não tem mais gente lá dentro. Agora está todo mundo do lado de fora. E a glória tomou o templo e ninguém consegue entrar. O sacerdote não consegue entrar. O levita, nem Salomão conseguiu entrar. Essa glória que Deus está mostrando aqui não é a mesma glória que foi derramada, que todo mundo sentiu. Essa glória aqui é uma glória peculiar entre o templo e Deus. Deus derramou glória, Shekinah, sobre todo mundo. Amém, glória a Deus, todo mundo sentiu. Mas o que Deus quer é derramar uma glória que seja só entre você e Ele. O que Deus quer é derramar uma glória que seja só entre você e Ele. Sem sacerdote, sem levita, sem alguém cantar para você sentir, sem alguém pregar para você sentir, sem alguém orar por você para você sentir. A glória que Ele quer derramar sobre você é uma glória que você está em casa, sozinho, você está sentindo ela. A glória que Deus quer derramar sobre nós, pastor, é uma glória que eu esteja na minha casa como eu estava ontem, e eu senti a presença do meu Deus. É essa glória que o Senhor quer derramar sobre as nossas vidas. Chega, irmãos. Chega de sentir glória de Deus só aqui dentro. Chega de sentir poder só aqui dentro. Chega de sentir unção só aqui dentro. Deus quer encher você de glória dentro da tua casa. E quando o seu pai olhar para você e dizer: o que é isso na sua face? É a glória de Deus, é a glória de Deus. O que é isso na sua face, Igor? O que é isso na sua face, Wesley? É a glória de Deus que encheu a minha vida. É a glória de Deus que encheu a minha vida. Chegou o tempo, irmãos, de vivermos uma vida cheia da glória de Deus. Já acabou esse tempo de meninices, já acabou esse tempo de fazer hora com a cara de Deus, já acabou esse tempo de dizer que é crente e não é, já acabou esse tempo de andar na igreja e não andar com Deus, já acabou esse tempo de viver na igreja e viver sem glória, já acabou, irmãos. O que Ele quer é nos encher de glória. Mas entrando no texto que a gente acabou de ler, você relógio? Entrando no texto que acabou de ler, esse texto, irmãos, começando no versículo de número 12, Salomão termina. O texto diz, é bem claro, eu vou até ler para os irmãos. Assim, Salomão terminou a casa do Senhor. E, atente bem a isso, e o palácio real. Eu vou ler e vocês repetem. Eu não faço isso, mas repito só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Assim, Salomão terminou a casa terminou a casa do e o palácio real. Muita pouca gente falou, mas amém. Eu quero que vocês entendam. Ele terminou
a casa do Senhor e o palácio real. Só que cronologicamente, irmãos, Salomão termina primeiro o templo para depois terminar o palácio real. Segundo a história, da conclusão do templo até a conclusão do palácio real, passaram-se 12 anos. 12 anos que Salomão orou a Deus na consagração do templo, desceu o fogo do céu, desceu glória, né, encheu o templo de glória. Mas depois daí passaram-se 12 anos, cara. 12 anos. Imagina só você. Você acabou de inaugurar, consagrar algo para Deus. Agora desceu, Deus falou de maneira sobrenatural. Desceu um fogo sobre o lugar. Mas no outro dia, passa, Deus não responde a sua oração. Passa um ano, Deus não responde a sua oração. Passa 6 anos, Deus não responde. Passa 11 anos, Deus não responde. No 12º ano, Deus responde a Salomão. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que às vezes a gente se ilude demais com o início. Nós iniciamos, Deus fez algo sobrenatural, e a gente vai andando nos próximos dias e a gente não vê a mesma glória que a gente viu no início. Deus não responde aquilo que a gente pediu. Mas só que eu aprendo com Salomão que, se independente de Deus ter me respondido ou não, eu continuo trabalhando para o nome do Senhor. Eu continuo andando. Se você ora a 1, a 2, a 3, 4, se Deus te respondeu ou não, se Deus ainda não te respondeu, continua andando, continua caminhando, continua permanecendo, continua trabalhando, Tiago. Se Deus não responder hoje, continua trabalhando. Se Deus não responder amanhã, continua trabalhando. Salomão continua trabalhando. E no 12º ano, Deus respondeu a Salomão. E é o texto que nós lemos, juntamente com o versículo de número 13. Se eu fechar o céu, na verdade o versículo de número 13, eis que eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, Deus falando isso para Salomão. Se eu Deus, dizendo para Salomão, fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, é Deus quem está dizendo. Tem crente que está passando por um processo com vontade permissiva. Pecou e quer que Deus passe o pano. Deus não passa o pano não, irmãos. Errou e quer que Deus faz vista grossa. Deus não faz vista grossa não. Deus não faz vista grossa. Vai sofrer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas sabe que Deus é tão maravilhoso que ele fala com Salomão no versículo 14, que é o versículo de número que nós acabamos de ler. Glória a Deus. Mas Salomão, eu posso mandar tudo isso. Mas se esse meu povo, sabe, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha paz, se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei o Senhor, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Aleluia! Uma rápida explanação, uma rápida interpretação desse texto. Quando nós vemos Deus falando a Salomão, se esse meu povo, vírgula, ele está indicando que o povo é uma propriedade dele. Ele está dizendo, esse povo é meu. Eles são minha propriedade, Salomão. Eles são meus. Você é propriedade de Deus.
Deus é o seu dono. Glória a Deus, aleluia. É muito lindo quando a gente fala, Deus é o meu dono, Deus me guarda, Deus me cuida de mim, cuida da minha casa. Mas é Deus quem manda em você. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de Deus ser meu dono porque Ele me guarda, mas eu não gosto de Deus ser o meu dono porque eu tenho que fazer as coisas da maneira que é da vontade dele. Ele é o seu dono, Ele guarda você, mas é Ele quem te dá a ordem, é Ele que é o seu Senhor. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, e versículo de número 20, vocês foram comprados, Bruno, com um alto preço, vocês são meus. 1 Pedro 2,9, Bruno, diz que nós somos povo adquirido. Jesus pagou um alto preço na cruz por cada um de nós. Você é dele. Ele pagou por você. Colossenses 2,14 diz que a escrita de dívida que era contra nós, Ele a removeu do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pagou a dívida que era nossa. Então nós somos dele. Você é propriedade de Deus. E Ele continua dizendo que se chama pelo meu nome. Às vezes a gente lê errado isso. Às vezes a gente lê que chama pelo meu nome. Não no sentido de ser, de ter uma identidade de Deus, mas no sentido de clamar a Deus. Mas o que ele está dizendo aqui é o povo que se chama pelo nome dele. Ou seja, ele está falando, o povo que tem a minha identidade. Antigamente, hoje é menos comum isso, mas a esposa era conhecida pelo nome do marido. E o que Deus está dizendo aqui para Israel, Ele está dizendo, eu sou o dono de vocês, e vocês têm a minha identidade. Quando vocês se apresentam, vocês não estão apresentando vocês estão me representando. Vocês estão me representando. É por isso que o testemunho é importante. É por isso que a vida cristã santa diante de Deus é importante, porque você é uma representação de Deus aqui na terra. Aleluia. O nome de Deus está sobre a sua vida. O nome dele, você representa o nome dele. Você tem a identidade do Senhor. Mas ele continua dizendo, e isso aqui é o que eu acho mais lindo, é o que Deus falou profundamente ao meu coração. Eu quero que vocês coloquem sobre os seus pés. Ele fala, o povo que se chama pelo meu nome, que é meu, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, orarem e buscarem a minha face. Eu não sei se os irmãos conseguem enxergar, mas o Senhor me fez enxergar isso dentro desse texto. O próprio Deus está fazendo uma analogia ao templo. O próprio Deus está fazendo uma relação da atitude do povo com o templo. Por que isso, Diego? No templo existiam três lugares, 3 cômodos, vamos colocar assim, 3 divisões. O átrio, o pátio, é onde ficava o altar do holocausto. Aleluia. Tinha também o lugar santo, que é onde ficava o altar do incenso, a mesa com os pães e o candelabro. E tinha também o lugar santíssimo, que era onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus. Quando Deus fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, Ele está mostrando para o povo o trajeto até o encontro de Deus. Quando nós falamos de se humilhar, nós estamos falando automaticamente do átrio, do pátio, porque o pátio era um local de humilhação. O pátio era um local de entrega, era um local onde o pecador chegava, pastor, com o seu sacrifício e derramava diante do altar, se humilhando diante de Deus, buscando o perdão. Quando Deus fala se humilhar, Ele está fazendo uma alusão ao pátio onde ficava o altar do holocausto. Quando nós falamos de humilhação, nós estamos falando de uma entrega ao Senhor.
O que Deus está dizendo para nós nessa noite é que se nós quisermos cura e se nós quisermos perdão, primeiro devemos começar nos humilhando diante do Senhor. Tem muito crente que não se humilha mais diante de Deus, mas o próprio texto diz: humilhai-vos perante o Senhor. O próprio Deus diz que se o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, ou seja, se derramar, ele continua andando, ele passa pelo pátio, ele entra agora no lugar santo. O orar é entrar no lugar santo. Aleluia! Por que Diego orar é entrar no lugar santo? Porque era no lugar santo que ficava o altar do incenso. E incenso na Bíblia simboliza oração. Quando Deus está falando de entrar, de orar, Ele está falando de entrar no lugar santo, no lugar onde as orações eram colocadas diante do Senhor. O cheiro do incenso subia do altar e chegava até o trono de Deus, tocando nas suas narinas. É isso que a nossa oração faz. Ela sai daqui e passa pelo altar, que é o nosso Cristo, que é o mediador entre o homem e Deus, e ela chega até o trono do Senhor. Mas só que quando a gente chega no lugar santo, lá não tem só o altar do incenso. Lá tem a mesa com os pães da proposição. E lá tem também o candelabro. E eu quero aplicar isso na nossa vida. Sabe o que acontece quando nós estamos orando diante de Deus? O próprio Deus nos alimenta. O próprio Deus nos dá força. O próprio Deus nos enche de poder. O próprio Deus nos dá ânimo para caminhar. O candelabro significa a luz que iluminava todo lugar santo. Quando a gente ora, Deus nos dá clareza. Ele abre a nossa visão, Ele abre a nossa mente. Hoje o Senhor está abrindo a sua visão. Hoje o Senhor está te sustentando, porque ainda existe uma caminhada muito longa para o Senhor poder andar. Quando a gente ora, Deus ilumina e Deus alimenta. Tem muita gente caindo, tem muita gente errando, porque não está orando. E na oração nós somos alimentados, somos iluminados. Deus nos dá força, Deus nos enche de poder. Hoje eu quero te convocar, vamos orar, irmãos. Vamos orar. A Bíblia diz: orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. E ele termina dizendo: buscar a minha face. Glória a Deus. Aleluia! E aquilo entra no Santo dos Santos, onde Deus está, simbolicamente não, mas onde Deus está. O Santo dos Santos era onde estava a presença de Deus. O Senhor está dizendo para nós: depois que nós nos humilhamos, filha, depois que nós nos humilhamos, depois que nós oramos e recebemos de Deus alimento e iluminação, Ele nos permite ver a sua face. Quando nós adentramos ao Santo dos Santos, meu amigo, nós vemos a face de Deus. E sabe como o crente hoje vê a face de Deus? Sabe como o crente hoje vê sente a presença do Senhor? A Bíblia diz que Jesus, quando Ele morreu na cruz, quando Ele disse: está consumado, o véu do tempo rasgou-se de alto a baixo, e a porta se abriu para que a gente acessasse, ou melhor, para que a presença de Deus tivesse acesso a nós. Porque o véu do templo não impedia Deus de sair, mas impedia o sacerdote, o homem, de entrar. Quando o véu do templo se rasga, a presença de Deus vem ao nosso encontro. E quando nós adentramos a presença, nós contemplamos a face do Todo-Poderoso, nós vemos o próprio Deus. E a Bíblia diz que Jesus é a imagem exata da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Jesus que nós contemplamos a face de Deus. Hoje o Senhor está convocando a você. Ei, eu te convoco nessa noite. Eu te convoco, vamos nos humilhar, vamos orar e vamos ver a face do Senhor. Mas Ele diz, depois de tudo isso, Ele diz: eu perdoarei os seus pecados.
e eu sararei a sua terra. Eu já vou terminar. Glória a Deus, aleluia. Perdão e cura nada tem a ver com bênção e milagre. Vou repetir mais uma vez. Perdão e cura nada tem a ver com bênção e com milagre. Porque tem muita gente que está recebendo bênção, está vivendo milagre, mas precisa ser perdoado e precisa ser curado. Glória a Deus, aleluia. Tem muita gente que está recebendo bênção, está vivendo milagre, mas precisa de cura e de perdão, irmãos. Milagre e bênção nada tem a ver com cura e com perdão. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Não é porque você está sendo abençoado quer dizer que Deus está te curando, que Deus te curou e que Deus te perdoou. Não se engane, irmãos. Hoje o Senhor está querendo te curar nessa noite. Tem crente que precisa ser curado nessa noite. Não é amanhã, não é depois. É hoje que você precisa ser curado. E eu quero te convidar. Vem aqui à frente para receber uma oração. O Senhor quer te curar nessa noite. O Senhor quer liberar perdão sobre a sua vida nessa noite. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer te curar nessa noite. Eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Eu vou te esperar. O Senhor quer te curar nessa noite. Está ouvindo? O Senhor quer te curar nessa noite. Ele quer liberar perdão sobre a sua vida. Quer vir aqui na frente e receber uma oração? Você mesmo. Glória a Deus, aleluia. Chega mais pra cá pra frente. Chega mais pra cá pra frente. Chega mais pra cá pra frente. Tem mais alguém? Eu vou te esperar. Eu não sou. Eu tenho falado pra minha esposa. Essa questão de pregar. Não que eu não gosto, mas antigamente, irmãos, isso enchia muito os meus olhos, sem pregação. Mas hoje eu não sinto mais isso. Não sei por quê. A gente está com outra responsabilidade, né? Mas eu não sinto mais isso. Eu não estou aqui para te emocionar, nem para te fazer me convidar para a sua igreja. Não. Eu sou profeta de Deus e digo a você: você precisa ser curado hoje. Glória a Deus, aleluia. Você precisa ser perdoado hoje. Chega mais pra frente. Cheguei mais pra frente. Glória a Deus, aleluia. Os pastores. Que me ajudem a orar. Tiago, seus pais, me ajudem a orar. Vem cá também. Eu não conheço, não, vocês dois, eu não conheço vocês dois, mas eu sei que o meu Deus está dizendo: eu quero curar e eu quero perdoar vocês. Glória a Deus, aleluia. Eu quero curar e perdoar vocês. É isso que o Senhor quer dizer. Você é dele. Sim, não tem para onde correr, não. Não tem para onde ir. É o versículo que a minha esposa gosta. Iremos.
É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. É só em Cristo que a sua vida vai fazer sentido. Ele quer te curar hoje. Ele quer te perdoar. Eu não sei porque o Senhor manda falar isso. Ele quer te perdoar. Perdão. Ele te perdoa. Ele te perdoa. Pastores, por favor, vamos orar por eles. Pastor Ezequiel, pastor Gentil, presbítero Tiago. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Hoje o Senhor te dá uma oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Você se encontra distante, né, pastor? E se encontra longe, mas quer hoje renovar a sua aliança com o Senhor. Hoje o Senhor quer te dar uma oportunidade. Hoje o Senhor quer te dar uma oportunidade. Tem alguém nessa noite que quer renovar a sua aliança com o Senhor? Tem alguém nessa noite que quer abrir mão de tudo e se entregar a esse Deus que não mediu esforços para se entregar por você? Tem alguém nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Nós te esperamos. Nós te esperamos. Até o final desse culto, você tem essa oportunidade.
Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos. Pela vida de todos. Quero convidar a Daniela aqui para fazer uma oração com você, Daniela. Vem cá, eu quero orar. Acho que eu falei demais, não, irmão? É, Bruno? Glória a Deus, aleluia. Olha essa oportunidade também. Vem cá, amor, comigo. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Deus vai honrar a fé de vocês. Aleluia. Deus vai honrar. Tem muita gente que não viu, mas Ele vê. Ele vê. Tem muita gente que não. Mas esses irmãozinhos aí, Meu Deus. mas eles são meus. Foi eu quem coloquei. Foi eu quem chamei. E hoje o Senhor está derramando uma unção sobre a vida. O Senhor está derramando algo novo sobre a vida de você. Pastor Ezequiel. É algo novo para impactar esse lugar, o Senhor. Não é algo novo para vocês serem, para vocês obterem riqueza, obterem sucesso, não. É para vocês impactarem esse lugar. Glória a Deus, aleluia. Esse lugar precisa do impacto de Deus. E Deus não vai usar outras pessoas. Deus vai usar vocês aqui. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus. O Deus que me trouxe aqui. Como eu disse da última vez, Senhor, eu não pedi Patrícia para me convidar. Foi o Senhor que colocou no coração dela para me dar. Estou aqui como profeta do Senhor. E eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor, derrama, Deus. Derrama algo novo sobre a vida deles neste lugar. Uma unção nova, Deus. Uma unção de frutificação. Uma unção que vai impactar esse lugar. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor revista eles do seu poder para batalhar contra todos os demônios, ó Deus, que estão espalhados por essa comunidade. Ó Deus, que a partir daqui saia um batalhão de homens e mulheres de Deus, compromissados com o Senhor, cheios da unção do Teu Espírito Santo, para entrar nos lares, para entrar, Senhor, nas vielas, para entrar, Senhor, nos lugares que ninguém quer entrar, eles vão entrar. E quando eles entrarem, Senhor, que o Senhor venha descer e venha entrar com eles também, e que haja libertação. Que haja transformação, Senhor. Que haja mudança de vidas neste lugar. Deus ainda cumprirá, Tiago, o que Ele tem falado para você. Deus ainda cumprirá o que Ele falou e o que Ele tem que falar para você. Ele nunca se esqueceu. Ele nunca abriu mão. Ele nunca desistiu. Ele nunca deixou de lado. O plano ainda está sendo executado. E vai chegar o momento do agir poderoso de Deus.
Vai chegar o momento do agir poderoso de Deus. E Deus vai fazer com que vocês subam. Vocês subam. Deus vai fazer com que vocês cheguem em um novo patamar. Deus vai fazer. Porque o que Ele prometeu, Ele não vai deixar. Tu és poderoso, Jesus. Tu és poderoso. Vamos orar para Daniela. Do lado dela aqui, irmão. Engraçado com ela. A autoridade do nome do Senhor Jesus. Enche a Daniela da tua graça. Por isso que essa semana, Senhor, o Senhor vem estar com ela. Ó Deus, que durante essa semana nada venha tirar a tua filha da tua presença. Que durante essa semana nada venha abalar a fé dela, Senhor. Mas que ela venha continuar firme na presença do Senhor. Que durante essa semana, Senhor, que se iniciará, ela venha estar revestida do poder do Senhor. Renova ela nessa noite, Senhor. Enche ela do teu poder e da tua graça. Enche ela da virtude do teu Espírito Santo. Que ela possa estar de pé para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu quero pedir aos irmãos, continue orando. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer, a oportunidade ainda está aberta. A oportunidade ainda está aberta. Quero agradecer a oportunidade de Deus.